Você já passou anos escondendo suas feridas e descobriu que elas te deixaram mais fraco do que qualquer machucado poderia. Tem uma mentira que te ensinaram desde pequeno, que vulnerabilidade é fraqueza, que mostrar onde dói é pedir para ser pisoteado. Então, você aprendeu a ser uma fortaleza. Paredes altas, portões fechados, sorrisos que não chegam nos olhos. Mas acontece uma coisa estranha quando você esconde demais. Você para de sentir onde realmente está o problema. A dor fica embolada lá dentro, virando uma bola de ansiedade, que você não consegue nomear. Você fica forte por fora e oco por dentro. Aí vem aquele momento. Você está no espelho do banheiro 3 da manhã e olha para os próprios olhos e reconhece ali alguém que você perdeu faz tempo. Alguém que costumava sentir as coisas de verdade, antes de aprender que sentir era perigoso. Você lembra da última vez que chorou? Não aquela lágrima que escapou vendo filme, mas chorar de verdade. Deixar sair o que estava grudado no peito faz meses. A ferida que você esconde, ela não desaparece porque você finge que não existe. Ela apodrece, vira veneno, te deixa reativo, te faz explodir por qualquer coisa pequena, porque o que está pequeno é só a ponta do iceberg. E tem mais uma coisa que ninguém te conta. Quando você esconde sua vulnerabilidade, você também esconde sua força real. Porque sua força real não vem de estar blindado, vem de estar inteiro. A pessoa que finge que nada a afeta é a primeira a quebrar quando a vida aperta de verdade. Porque ela nunca desenvolveu músculos emocionais, só couraça. Mas e se existisse um jeito diferente? E se você pudesse olhar para sua ferida sem se esconder dela, mas também sem se entregar para ela? E se vulnerabilidade não fosse fraqueza nem força, mas fosse presença? Você já viu alguém que fala da própria dor com firmeza? Sem drama, sem autopiedade, mas também sem negar que existe? Tem uma dignidade ali que não dá para falsificar. Um tipo de poder que não vem de parecer invencível, mas de ser verdadeiro. Talvez seja isso que você está procurando faz tanto tempo. Não um jeito de não se machucar mais, mas um jeito de carregar seus machucados como quem carrega uma sabedoria, como quem conhece o peso das coisas, e mesmo assim, escolhe continuar caminhando. Acontece sempre do mesmo jeito. Alguém pergunta como você está. Você responde, tudo. Bem antes mesmo de pensar. Automático, como respirar, como piscar, como mentir para si mesmo. Aí você vai para casa, senta no sofá e fica olhando o teto. Aquele peso no peito que você não consegue explicar para ninguém, nem para você mesmo. No trabalho, você é o que resolve, o que não reclama, o que segura a onda quando todo mundo está desmoronando. E todo mundo te elogia por isso. Nossa, como você é forte. Você é uma rocha. Rocha. Você já parou para pensar no que acontece com uma rocha? Ela não cresce, não se transforma, só vai sendo desgastada, até virar areia. Tem aqueles momentos em que você quase fala a verdade, quase diz que está cansado, que está confuso, que às vezes não sabe nem quem é quando ninguém está olhando. Mas aí você olha a cara da pessoa e vê aquela expectativa, aquela certeza de que você sempre vai estar bem. Então você engole de volta, sorri, muda de assunto. E o ciclo continua. Você chega em casa, tira a máscara no mesmo lugar de sempre, pendura ela na cabeceira da cama. Amanhã ela vai estar lá de novo, esperando, igualzinha, como se nada tivesse acontecido. Mas por dentro, alguma coisa vai rachando devagarzinho. Você percebe que parou de sonhar. Não esses sonhos bobos de dormir, mas sonhar acordado. Imaginar coisas boas que poderiam acontecer. Quando foi a última vez que você sentiu aquela vontade boba de tentar algo novo? Tem uma parte sua que está adormecida faz tanto tempo que você nem lembra mais como. Ela era quando estava viva. Se esse tipo de verdade te toca, talvez valha a pena continuar esse caminho com a gente. Porque o que você está fazendo não é viver, é funcionar. E funcionar cansa mais do que viver. Muito mais. Você acorda já cansado. Vai dormir já pensando no que tem que aguentar amanhã. Como se a vida fosse uma coisa que acontece com você. Não uma coisa que você vive. E o pior é que todo mundo acha que você está indo bem. Porque você virou especialista em parecer que está tudo sob controle. Mas você sabe a verdade, não sabe? Que por baixo dessa calmaria toda tem um tsunami esperando.
Tem um dia que você acorda e não reconhece a própria voz. Não é que ela mudou de tom. É que ela parou de dizer o que você realmente pensa. Ela virou uma gravação automática. Tudo bem, não tem problema, eu dou conta. Você lembra de quando tinha opinião sobre as coisas? Quando sabia do que gostava, do que não gostava, do que te deixava com raiva de verdade? Agora você só concorda. Com tudo. Com todo mundo, como se tivesse perdido o direito de ter vontade própria. Tem uma pessoa que morava dentro de você, que tinha curiosidade, que fazia perguntas, que sentia as coisas na pele, sem filtro. Onde ela foi parar? Você olha no espelho e vê um rosto conhecido, mas vazio, como uma casa onde ninguém mora mais. As luzes estão acesas, mas não tem ninguém em casa. E o mais assustador é que isso aconteceu devagar, tão devagar que você nem percebeu. Foi como ficar surdo para um tipo específico de som, a sua própria voz interior. Primeiro você parou de reclamar quando alguém te magoava. Deixa pra lá, você dizia. Depois parou de falar quando discordava de alguma coisa. Não vale a pena brigar. Aí parou de dizer não quando não queria fazer algo. Parou de dizer sim quando realmente queria. Sua voz virou um eco das expectativas dos outros. E agora? Agora você nem sabe mais o que quer, porque faz tanto tempo que você não se pergunta isso, que esqueceu como é sentir vontade própria. Você está sentado ali no silêncio do seu quarto e tenta lembrar da última vez que tomou uma decisão porque quis. Não porque era esperado, não porque era certo, mas porque algo dentro de você disse, eu quero isso. Não consegue lembrar, consegue? É como se tivesse uma televisão ligada na sua cabeça 24 horas por dia, passando a programação de todo mundo menos a sua. Vozes dizendo o que você deveria fazer, ser, sentir, querer. E no meio de tanto barulho, você se perdeu. Mas aqui está uma verdade que ninguém te conta. Você não desapareceu. Você só parou de falar alto o suficiente para ser ouvido por você mesmo. Está tudo lá dentro ainda, quieto, esperando. A pessoa que você era antes de aprender a se esconder, ela não morreu. Ela só está com medo de voltar e descobrir que não tem mais lugar para ela aqui. Você virou especialista em ser quem os outros precisam que você seja. No trabalho, você é o profissional. Em casa, o que resolve. Com os amigos, o que escuta. Com a família, o que não dá trabalho. Você tem uma versão diferente para cada lugar, e nenhuma delas é realmente você. A máscara começou pequena. Só um sorriso quando você não estava bem. Uma concordância quando queria discordar. Um tudo bem quando queria gritar. Mas agora ela grudou na cara. Você usa ela até quando está sozinho. Tem momentos que você tenta tirar e não consegue. Como se tivesse virado parte da sua pele. Você tenta lembrar como era seu rosto antes e não lembra. O pior é que funciona. As pessoas gostam da sua máscara, te elogiam por ela. Como você é equilibrado. Nunca te vi nervoso. Você sempre sabe o que fazer. E você sorri, porque é isso que a máscara faz. Sempre sorri. Mas por baixo, você está exausto, porque representar 24 horas por dia cansa mais do que qualquer trabalho. Você vai dormir cansado de ser quem você não é. Acorda já pensando em qual personagem vai ter que interpretar hoje. Às vezes, no banho, quando a água quente bate nas suas costas, você se permite alguns segundos de verdade. Alguns segundos onde você não precisa ser forte, nem compreensivo, nem nada. Só você. E nesses segundos você percebe como está doendo, como você está machucado por dentro, como a máscara está apertando tanto que você mal consegue respirar direito. Mas aí você sai do banho, se olha no espelho e ela volta. Automática. Como um reflexo. Você já tentou ser você mesmo e todo mundo estranhou? Nossa, você está diferente hoje. Aconteceu alguma coisa? Como se ser autêntico fosse sinal de que algo estava errado. Aí você aprende. Aprende que ser você mesmo assusta as pessoas. Que elas preferem a versão editada. A versão que não dá trabalho. Então você continua representando, porque é mais fácil do que enfrentar o desconforto de todo mundo quando você mostra quem realmente é. Mas tem um preço. E você está pagando ele todo dia. Toda vez que você diz sim quando quer dizer não, você morre um pouquinho. Toda vez que você engole sua raiva, ela vira veneno. Toda vez que você esconde sua tristeza,
ela vira depressão. Sua máscara está te protegendo, mas também está te matando. E você sabe disso, no fundo você sempre soube. A pergunta não é se você vai tirar ela. A pergunta é se você vai fazer isso antes que ela vire você permanentemente. E então acontece. Você está ali no meio de uma conversa qualquer, fingindo estar interessado, fazendo as perguntas certas, dando as respostas esperadas. Quando alguma coisa dentro de você para mesmo, como se alguém tivesse desligado um motor que estava funcionando faz anos sem parar. Não é que você decide alguma coisa. Não é que você pensa vou mudar. É mais sutil. É como se uma parte sua que estava adormecida acordasse e olhasse em volta e se perguntasse: o que eu estou fazendo aqui? A pessoa continua falando. Você continua fingindo que está ouvindo, mas por dentro algo mudou. Uma chave virou. Um interruptor clicou. Você não consegue explicar o que é. Não tem palavras para isso. Mas você sente como se tivesse voltado para dentro do próprio corpo depois de passar anos flutuando por aí. É estranho e meio assustador, porque agora você consegue sentir o peso da máscara, o quanto ela aperta, o quanto dói carregar ela o tempo todo. Antes você nem percebia mais. Agora é impossível não perceber. Você chega em casa e senta no sofá, mas não liga a TV, não pega o celular, só fica ali, em silêncio, sentindo. E, pela primeira vez em muito tempo, você se faz uma pergunta de verdade. Quem eu sou quando ninguém está olhando? A resposta não vem, porque faz tanto tempo que você não se pergunta isso, que você nem lembra mais como é ter uma resposta própria. Mas tem uma coisa diferente agora. Você não está mais correndo dessa pergunta. Você está curioso, como se tivesse encontrado um baú antigo no sótão e quisesse saber o que tem dentro. Se você ainda está aqui, escreve nos comentários. Eu também voltei para mim, porque é isso que está acontecendo. Você está voltando, devagar, como alguém que estava perdido na mata e de repente reconhece uma trilha conhecida. Você ainda não sabe para onde essa trilha leva. Não sabe se vai ter coragem de seguir ela até o fim. Mas pela primeira vez em muito tempo, você quer descobrir. Talvez o que te destrua seja esse "tá tudo bem" que você repete com medo de ser abandonado. E talvez o que te salve seja finalmente ter coragem de dizer quando não está tudo bem. Sem drama, sem autopiedade, só verdade. Verdade crua, verdade que dói, mas que também liberta, porque mentira protege, mas verdade cura. E você está cansado de proteção. Você quer cura. Ninguém percebe que você mudou. Você continua chegando no mesmo horário, fazendo as mesmas coisas, falando com as mesmas pessoas. Por fora, tudo igual. Mas por dentro, é como se alguém tivesse acendido uma luz que estava apagada faz anos. Você começa a sentir coisas que tinha esquecido que existiam. Raiva real quando alguém te desrespeita. Não aquela raiva que você engole e finge que não sentiu, mas raiva limpa, que te mostra onde estão seus limites. Tristeza que você deixa existir sem tentar consertar na hora. Você senta com ela, conversa com ela, pergunta o que ela veio te ensinar. E alegria. Nossa, a alegria. Pequena, mas verdadeira. Quando você morde uma fruta e sente o gosto de verdade. Quando olha o céu e percebe que fazia tempo que não olhava para cima. As pessoas continuam esperando as mesmas respostas de sempre. Mas agora, às vezes você demora para responder. Às vezes você fala, deixa eu pensar. Às vezes você diz, não sei. E o mundo não acaba. Isso te surpreende. Você sempre achou que se parasse de ter todas as respostas, todo mundo ia embora. Mas não vai. As pessoas continuam ali. Algumas até parecem mais confortáveis com você sendo humano, em vez de ser uma máquina de resolver problemas. Você começa a reparar em coisas pequenas, como sua respiração fica diferente quando você está sendo verdadeiro, como seus ombros relaxam quando você para de carregar o peso das expectativas de todo mundo. Tem momentos que você quase volta para o piloto automático, quase responde tudo bem quando não está tudo bem, quase concorda com algo que você discorda. Mas agora se você percebe e escolhe diferente, não sempre. Às vezes você ainda escorrega,
ainda põe a máscara, ainda finge. Mas agora isso dói. Antes era natural, agora dói. E essa dor é um bom sinal. É seu corpo te avisando que você está traindo a si mesmo. Você para de tentar consertar todo mundo. Para de dar conselhos que ninguém pediu. Para de se responsabilizar pelos sentimentos dos outros. E descobre uma coisa incrível. Quando você para de tentar controlar como os outros se sentem, você finalmente consegue sentir como você se sente. Não é uma transformação barulhenta. Não tem fogos de artifício. Não tem momento eureka. É silenciosa, sutil, como uma planta crescendo. Você não vê acontecer, mas um dia olha e ela está maior. Um dia você acorda e percebe que aquela pessoa que você estava procurando faz tanto tempo, estava aqui o tempo todo, esperando você parar de fugir dela. Eles voltam. As mesmas. Pessoas que sempre te procuravam para desabafar, para pedir conselho, para jogar seus problemas em cima de você e sair se sentindo melhor. Só que agora, alguma coisa é diferente. Eles começam a falar esperando que você faça o que sempre faz. Escute tudo. Absorva a dor deles. Dê a solução mágica que eles querem ouvir. Mas você não faz isso. Você escuta, mas não absorve. Você acolhe, mas não se responsabiliza. Você está presente, mas não se perde. E eles percebem, talvez não conscientemente, mas percebem que você não está mais disponível para ser usado como depósito emocional. Alguns ficam incomodados. Você está estranho hoje. Antes você me entendia melhor. Você mudou. E você sorri porque mudou mesmo. Outros ficam curiosos. Como você consegue ficar tão calmo? Você parece mais presente. Tem alguma coisa diferente em você. Os mesmos dramas voltam, as mesmas crises, os mesmos pedidos de socorro. Mas você não mergulha junto mais. Você fica na borda da piscina oferecendo a mão, mas sem pular na água. Porque você aprendeu uma coisa. Você pode ajudar alguém a sair do buraco sem entrar no buraco com ela. Tem gente que não gosta dessa nova versão sua, que preferia quando você carregava todo mundo nas costas, quando era mais generoso com sua energia. E tudo bem. Você não está aqui para agradar. Está aqui para ser verdadeiro. As situações são as mesmas. O trabalho estressante, a família complicada, os amigos que sugam energia. Os problemas que apareciam antes continuam aparecendo, mas você não reage igual. Você respira antes de responder, sente antes de agir. Pergunta para si mesmo, isso é meu para carregar? Antes de pegar o peso. Descobre que a maioria das coisas não são suas para carregar. Você sempre achou que ser forte era carregar todo mundo. Agora entende que ser forte é saber o que é seu e o que não é. É deixar cada pessoa ser responsável pela própria vida, pelos próprios sentimentos, pelas próprias escolhas. Isso não te faz frio, te faz humano, porque agora você tem energia para cuidar de quem realmente precisa, inclusive de você. E as pessoas que ficam são as que queriam você por inteiro. Não só a parte que resolve problemas, são as que conseguem te ver além da sua utilidade. E essas valem todo o desconforto de ter decepcionado quem só te queria pela metade. Você fala menos agora, não porque não tem o que dizer, mas porque aprendeu que nem tudo precisa ser dito, que às vezes presença vale mais que palavras. Você está numa reunião, todo mundo falando por cima do outro, todo mundo querendo ter razão e você só observa. Não sente mais aquela urgência de participar de toda a discussão, de dar sua opinião sobre tudo. Você escolhe suas batalhas. Quando fala, as pessoas escutam, porque suas palavras carregam peso agora. Não são mais automáticas, são pensadas, sentidas. Tem uma força nova em você que não grita, que não precisa provar nada, que simplesmente é. Você para de tentar convencer todo mundo de que você é bom. Para de tentar provar que merece amor. Para de se justificar o tempo todo. E isso confunde as pessoas no início. Elas estavam acostumadas com você explicando tudo, pedindo desculpa por existir, tentando ser perfeito para merecer atenção. Agora você simplesmente existe, sem pedir licença. Quando alguém te critica, você não sai correndo para se defender. Você escuta, vê se faz sentido. Se faz, você aprende.
Se não faz, você deixa passar. Quando alguém te elogia, você não minimiza. Não diz, imagina, não foi nada. Você agradece, simples assim. Você parou de ter medo do silêncio. Antes, você preenchia qualquer pausa na conversa. Agora, você deixa o silêncio existir e descobre que ele não é desconfortável. Ferris nutritivo. As pessoas começam a te procurar não só quando estão em crise, mas quando querem paz, quando querem uma presença que não julga, que não tenta consertar, que só está ali. Você virou um lugar seguro, não porque resolve os problemas de todo mundo, mas porque oferece algo mais raro: aceitação sem condições. Você aceita as pessoas como elas são, aceita você como você é, aceita a vida como ela é. Isso não te faz passivo, te faz sábio, porque você entendeu que lutar contra a realidade é a maior fonte de sofrimento que existe, e que aceitar não significa gostar, significa parar de gastar energia tentando mudar o que não pode ser mudado. Sua presença virou um presente, para você, para os outros. Você não precisa mais ser impressionante, só precisa ser real, e real é revolucionário em um mundo cheio de pessoas fingindo. Sua autenticidade silenciosa desperta nos outros a coragem de serem autênticos também, sem pregar, sem ensinar, sem forçar, só sendo. Você volta para os mesmos lugares de sempre. O mesmo trabalho, a mesma casa, as mesmas ruas, até as mesmas pessoas. Mas você não representa mais o mesmo papel. Naquela mesa de bar onde você sempre era o que escutava todo mundo reclamar. Agora você participa da conversa, fala do que gosta, do que não gosta, ri quando acha graça, fica sério quando a coisa é séria. Você não é mais o figurante na própria vida, na família, onde você sempre foi o que resolve tudo. Agora, você diz, eu não sei como te ajudar com isso, mas eu estou aqui se você quiser conversar. E o mundo não desaba. No trabalho, onde você sempre disse sim para tudo, agora você pergunta, qual é o prazo real? O que acontece se eu disser, não? Isso é realmente urgente ou só parece urgente? As pessoas estranham no início, algumas reclamam. Você está diferente. Você era mais colaborativo. Você perdeu a vontade de ajudar. Mas você sabe que não perdeu nada. Você encontrou seus limites e descobriu que ter limites não te faz egoísta, te faz saudável. Você ainda ajuda, mas agora você escolhe como, quando e quanto. Você não é mais um poço sem fundo onde todo mundo joga suas necessidades. Tem dias que você erra, que volta para o piloto automático, que aceita algo que não quer aceitar, que diz sim quando quer dizer não. Mas agora você percebe na hora, e da próxima vez faz diferente. Você não virou uma pessoa perfeita, virou uma pessoa consciente. E isso muda tudo, porque consciência é poder. É a diferença entre reagir e escolher, entre ser levado pela vida e navegar a vida. Os mesmos problemas aparecem, mas você não se afoga mais neles. Você nada. As mesmas pessoas difíceis continuam sendo difíceis, mas você não tenta mais mudá-las. Você muda como você se relaciona com elas. Os mesmos medos visitam sua mente, mas você não os expulsa mais. Você os recebe, pergunta o que eles vieram avisar e depois deixa eles irem embora. Você está no mesmo cenário, mas não está. Mais perdido nele. Você sabe quem você é, sabe o que quer, sabe o que não quer e, principalmente, sabe que não precisa da aprovação de ninguém para ser quem você é. Isso não te faz arrogante, te faz livre. E liberdade é a coisa mais assustadora e mais bonita que existe. Porque quando você é livre, você é responsável pela sua vida, pelos seus sentimentos, pelas suas escolhas. E isso muda tudo. O que você ouviu aqui não era só um vídeo. Era a sua própria voz voltando do exílio. Você sempre soube. Lá no fundo sempre soube que existia uma versão sua que estava escondida. Uma versão que não tinha medo de sentir, que não tinha vergonha de ser vulnerável, que não precisava da aprovação de todo mundo para existir. E agora ela está aqui, não gritando, não fazendo escândalo, não exigindo que todo mundo note. Só, presente, firme na própria verdade, suave na própria força, vulnerável, na própria coragem.
Porque você entendeu. Ferida exposta com firmeza vira trono psicológico. Não é sobre não se machucar mais. É sobre carregar seus machucados como quem carrega uma sabedoria, como quem conhece o peso das coisas. E mesmo assim, escolhe continuar caminhando. Suas feridas não são mais suas fraquezas. São seus portais de entrada para a humanidade real, para a conexão verdadeira, para poder que não pode ser fingido. Quando você para de esconder quem você para de atrair pessoas que só queriam suas máscaras e começa a atrair pessoas que querem você inteiro, com suas manias, seus defeitos, suas esquisitices, suas vulnerabilidades. Isso é intimidade real, não aquela coisa romântica dos filmes, mas a coragem de ser visto, de ser conhecido, de ser aceito ou rejeitado pelo que você realmente é. E sim, vai ter gente que vai embora, que preferia a versão editada, que se sente desconfortável com você sendo humano em vez de ser uma função. Deixa ir, porque quem fica, fica pela pessoa que você é, não pela pessoa que você finge ser. E essa é a diferença entre estar acompanhado e estar conectado. Você não precisa mais de validação externa para saber que vale a pena. Você sabe, do mesmo jeito que sabe que está respirando. Não precisa provar, não precisa explicar. Você simplesmente é, e ser é suficiente. Sua vulnerabilidade virou seu superpoder. Sua fragilidade virou sua força. Sua autenticidade virou sua autoridade. Você não conquistou o mundo, você conquistou a si mesmo. E isso é tudo. Quem você seria se não tivesse aprendido a se esconder? Agora você sabe. Se esse vídeo falou com você como ninguém tinha falado antes, deixa um like e compartilha. Tem mais gente precisando ouvir a própria voz. Tem mais gente precisando lembrar que vulnerabilidade com firmeza não é fraqueza. Revolução silenciosa é poder que não pode ser roubado. É você voltando para casa.